Mas eu converso agora, chamo ali Lara Cursino. Tenho duas perguntas, Lara, antes da sua participação. Primeiro, você é a favor ou contra a tributação dos prêmios recebidos pelos atletas? Boa tarde, Léo. Aliás, boa noite, Léo. Boa noite para quem noite. está acompanhando a gente. Eu vou seguir sua opinião. Acho que, de fato, eles já isentam a medalha, né, e fazem essa tributação de 27%. E eu acho que é uma premiação e é um rendimento como qualquer outra, mesmo sendo de um atleta, mesmo sendo de uma pessoa que fez algo grandioso para o país. Então tem que ser tributado. E lembrando, né, é importante lembrar, quem paga não é o atleta. Ele não tem aquela premiação descontada. Quem paga é o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Então ele vai receber aquele prêmio líquido. Portanto, eu concordo, deve permanecer sendo tributado e também concordo em manter a medalha que ele ganha aí sim com isenção. Muito bem, a segunda pergunta é a seguinte: a gente está fazendo uma enquete para saber se Marta começa jogando ou começa no banco no próximo sábado, na final das Olimpíadas, né, que vai ser sábado. Ontem, o Rodrigo Vasconcelos, que também participa aqui do programa, disse que não colocaria a Marta para começar o jogo. É isso, né? O voto do Rodrigo é um voto não para Marta. O seu voto, Lara? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho, a gente estava até conversando há pouco ali na redação, né? Ela deixa o jogo muito lento. O Brasil, ontem, contra a Espanha, foi outro time. Contra a França também, mas a Espanha deu para ver muito claramente, porque foi o time que ganhou do Brasil com muita facilidade ainda na fase de grupos, né? Marta tem deixado o jogo muito lento e eu penso que, apesar de ser uma dor, né, falar isso, os lampejos de genialidade que ela dá ali com passes importantes, avançando um pouco e tentando chutes, criando jogadas, não compensam o tanto que ela retarda o jogo do Brasil. Quando ela não esteve em campo contra a França e agora ontem contra a Espanha, o time ficou muito mais dinâmico, muito mais solto. Gabi Nunes muito mais à vontade, tendo muito mais bola lá na frente. Gabi Portillo conseguindo avançar também com mais dinamicidade. Então, Jennifer também. Adriana, que entrou basicamente ali no lugar dela, né, também fez uma excelente participação. Então, eu acredito que o correto seja deixar nesse momento Marta de fora, por mais que seja uma decisão muito difícil. Só que, apesar de acreditar que esse é o melhor cenário para a seleção nessa final contra os Estados Unidos, eu não sei, tenho sérias dúvidas se Arthur Elias, que é um técnico novo na seleção, diante da maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino e que está na seleção há muitos e muitos e muitos anos, eu não sei se ele vai ter essa coragem de tirar Marta de campo como titular. A questão é que se ele coloca a Marta e o Brasil perde, ele vai ser cobrado. Se ele tira a Marta e o Brasil perde, ele vai ser cobrado. Então não tem escapatória para ele do ponto de vista da cobrança. Ele tem que colocar ali o que ele acha que vai ganhar o jogo. Ele não pode colocar a Marta por conta de uma pressão, efetivamente. Até porque, se ele coloca e o Brasil perde, até porque, como você falou, o jogo fica um pouco mais lento, ele vai ser cobrado muito mais do que em qualquer situação. Em defesa da Marta, enquanto a Marta esteve em campo, o Brasil não perdeu, não estava perdendo. O problema é que Marta, numa entrada, que até agora eu não consegui entender, como uma jogadora profissional, com o tempo dela, estabelece aquela entrada, acabou sendo expulsa no jogo contra a Espanha e abriu ali a porteira para que a Espanha acabasse ganhando. Mas essa polêmica, Lara, hoje ainda é quarta, tem quinta e sexta, a gente ainda vai falar sobre isso, até porque eu acho que ele só vai anunciar essa escalação no próprio sábado, se ele for um treinador esperto, até para que os adversários, os Estados Unidos, não se preparem em relação à escalação.
é importante, na verdade, ele até tem uma manga, né, uma carta na manga em relação a isso, porque muito claramente os Estados Unidos vai se armar a partir da escalação brasileira, então enquanto ele não precisar anunciar, está tudo certo. Agora vamos para os outros esportes, vamos fazer aqui os seus principais destaques, Lara. Estamos aqui no finalzinho do programa, mas eu queria ouvir os seus destaques em relação às Olimpíadas. É que você estabelece aí como destaque. Muito obrigado. Vamos lá. Olha, eu não quero dar azar, mas eu quero começar pelo vôlei de praia. Só tem uma equipe, uma dupla restante das 4 que iniciaram as Olimpíadas pelo Brasil, Ana Patrícia e Duda, e o que elas estão fazendo é surreal. Eu não consigo vê-las fora do pódio, elas já estão na semifinal, então estão a um passo do pódio. Se ganharem o jogo de amanhã contra as australianas, que inclusive eliminaram a outra dupla feminina brasileira de Carol e Bárbara, se elas ganharem, já temos pelo menos medalha de prata garantida na final. Elas, neste jogo de hoje, contra uma dupla da Lituânia, deram um susto nos torcedores brasileiros, porque elas vinham de 2-0 em todos os jogos, e aí, de repente, quando a gente olhou 6-0, eu tava olhando o skate park, e aí mostrou a tela, né, pro jogo do vôlei de praia, 6-0 pra Lituânia. Eu tomei um susto, logo depois elas se recuperaram com tanta tranquilidade que o jogo terminou com um placar elástico no primeiro set para elas, e no segundo set mais ainda, elas só fizeram 10 pontos, a dupla adversária, enquanto as brasileiras fecharam o set com 21, né? Então, elas estão passando muito bem, vão pegar agora uma dupla difícil, a gente já viu isso no jogo contra Carol e Bárbara, mas eu acredito que elas têm muito, muito, muito potencial para chegar a essa final e ganhar um ouro com tranquilidade. Já mencionei aqui skate park e foi a nossa medalha do dia, né, com Augusto Kiel, o Japinha, né, como ele é conhecido. É a primeira Olimpíada dele, ele tem 23 anos só e ele conquistou esse bronze para o Brasil. Quase foi uma dobradinha, porque Pedro Barros, que é veterano e que é medalha de prata de Tóquio, ele ficou em 4º lugar, então foi quase ali uma dobradinha, mas o Brasil encerra a participação nas Olimpíadas no skate com medalha no skate park e no skate street, mais uma vez, assim como fez em Tóquio. Então temos essa medalha de bronze para a conta, e a gente também teve hoje 2 classificações importantes. A primeira foi de Isaquias Queiroz, nosso campeão olímpico, que já tem 4 medalhas olímpicas e ainda disputa em 2 categorias. Hoje ele se classificou no individual, já vai para a semifinal, que vai ser na sexta-feira, e a final também vai ser na sexta. Só que ele também está classificado, junto com Jack Goodman, para a semifinal em duplas. A semifinal e a final também vão ser amanhã. Então é o seguinte, o jogo de vôlei de praia é amanhã. O jogo também, a competição de Isaquias também é amanhã, e amanhã a gente ainda tem também Ana Marcela Cunha na maratona aquática, campeã olímpica de Tóquio e que vem também com muita força. Amanhã pode ser chuva de medalha garantida. Isaquias já vai disputar a final amanhã, se passar pela semifinal com Jack Goodman. A gente tem uma prova só, né, de maratona aquática, e Ana Marcela é forte concorrente, e a gente pode ter medalha garantida no vôlei de praia e no vôlei de quadra. Só para finalizar, no vôlei de praia, como eu falei, com Ana Patrícia e Duda, se elas passarem, elas vão para a final, tem pelo menos a prata garantida. E no vôlei de quadra, difícil missão contra os Estados Unidos, mas a seleção brasileira feminina de vôlei tá dando um show. A gente já falou essa semana aqui sobre isso. Realmente não perderam nenhum set até o momento, estão vindo com muita força, e se passarem também tem pelo menos a prata garantida. Então, pessoal, amanhã a gente pode garantir 4 medalhas e não é nada impossível. Pra gente fechar, Alisson dos Santos Pio hoje também conseguiu uma classificação importante para a final dos 400 metros com barreira. Ele já foi campeão mundial, ele tem ganhado também competições nesse ano, competições pré-olímpicas, e ele vem com tudo para essa final. Deu um susto na gente, ficou em 3º lugar, mas conseguiu se classificar com o 4º melhor tempo, e na final, na sexta-feira, promete pódio também.
Muito bem, Lara, e o seu otimismo que me deixa também muito estimulado. Acho que sim, Ana Marcela vai muito bem, né? Espero, vou até colocar o despertador para acordar, para ver a Ana Marcela. Agora, eu vou confessar uma coisa para você. Eu não gostei da corrida do Alisson dos Santos hoje, não, sabe? Era uma corrida mais tranquila, né? Era uma corrida que não era a final, uma corrida muito mais tranquila. Acabou que eu não gostei muito da corrida. Espero que ele esteja em boa forma, né? E que hoje tenha sido só, como você disse, um susto. Pois é, como eu falei, ele vinha ganhando competições. Em Doha, ganhou uma importante da Diamond League, inclusive ali em março, acredito eu. Então, ele tem boas competições e tem demonstrado bom preparo físico nesse período pré-olímpico. Eu acredito, como ele passou também pela primeira fase com muita tranquilidade, eu acredito que seja só um tropeço ali, que seja raro, mas que na final ele vai retomar esse bom rendimento que a gente tem visto. Não é como se fosse, por exemplo, um campeão olímpico da última edição que não tem tido bons resultados nesse período pré-olímpico ou nesse ano. Há poucos meses ele ganhou uma competição internacional importante, então ele tem toda a condição, inclusive, de chegar ao ouro. Eu acho difícil, pelo que eu tô vendo dos competidores, mas no pódio, pelo menos, ele é um dos favoritos, e eu acho, de fato, que isso foi só um tropeço e que na final ele vem com tudo mesmo. Lara Cousinho, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o Poder Expresso de hoje, agradecendo aqui a equipe do SBT News,